Olá, pessoal, vamos lá começar a resolução do simulado. Eu espero que vocês tenham ido bem. Se não foram, vamos avaliar as falhas aqui com a correção, tá ok? Número 1. No quadrante onde se localiza 34π/5, o valor do cosseno é positivo. Primeiro, eu tenho que descobrir em qual quadrante está localizado 34π/5. Para isso, eu vou reescrever. 34π/5 é a mesma coisa que escrever 30π/5 mais 4π/5. Você já sabe que o que interessa para a gente é essa parte aqui. Ela tem que ser múltiplo de 2π. 30 dividido por 5 é 6π. Então, 6π é múltiplo de 2? É. Então, isso aqui, ó, que é importante para a gente, porque ele representa a primeira volta positiva. E, além disso, além dele representar a primeira volta positiva, você percebe o quê? Que 34π/5, ele ocupa o mesmo lugar geométrico de 4π/5. Mas que lugar geométrico é esse? Onde ele está? Em qual quadrante? Para a gente descobrir, eu vou substituir o π por 180. Então, 4 vezes 180 dividido por 5. Simplifica aqui tudo por 5, vai ficar 36. E 36 vezes 4 deu 144 graus. Então, 34π/5 é igual a 4π/5, que é a mesma coisa que 144π. 144π está em qual quadrante? Está lá no segundo quadrante. O cosseno lá é positivo ou negativo? Ele é negativo, pessoal. A questão afirma que é positiva. Então, o item está errado, ok? Vamos lá, questão 2. 2. Um arco de medida 1 radiano é equivalente a 57,3 graus. Então, basta fazer uma regra de 3. Você sabe que π vale 180 graus. Então, antes eu vou escrever assim, ó. π radianos equivale a 180 graus. Então, 1 radiano equivale a quanto? Tá? O importante nessa questão é você perceber que esse π aqui, nessa situação, ele vale 3,14. Por quê? Porque está associando ao número real, tá? Todas as vezes que estiver associando ao número real, a gente vai usar o π como 3,14. Então, o cálculo fica assim. 3,14x é igual a 180 vezes 1. X é igual a 180 dividido por 3,14. Logo, x é equivalente a 57,3 graus. Então, o item está correto. Vamos lá, questão 3. Sendo 180 menor do que A, menor do que B e menor que 270, então seno de A é menor do que seno de B. Pessoal, primeiro vamos interpretar o que seria isso. A gente tem dois ângulos entre 180 e 270, sendo que um é maior do que o outro. Esses ângulos estão localizados aonde? No terceiro quadrante. Então, para resolver essa questão, eu vou fazer um esquema aqui, um desenho representando somente o terceiro quadrante, que é o que interessa para a gente nessa questão. Então, terceiro quadrante aqui. Agora, eu vou criar essa situação aqui de cima, onde A é menor do que beta. Então, eu vou colocar o ângulo A bem aqui. Vou colocar o ângulo B bem aqui. Observa que esses desenhos estão representando exatamente o que está no enunciado da questão. 180 é menor do que A, que é menor do que B, que também é menor que 270. Então, é só um desenho para representar tal situação. Agora, a gente tem que perceber se isso de fato acontece, tá? Seno de B. Seno de B está associado ao eixo Y. Então, tudo isso aqui, gente, é o seno de B. Agora, vamos encontrar o seno de A. Seno de A é isso aqui, ó. Tudo isso daqui. Tranquilo? E aí, gente, o seno de A é menor ou é maior do que o seno de B? Atenção, a gente está comparando a parte negativa do eixo. Então, o maior número é aquele que se aproxima mais do zero. Então, seno de A é maior do que o seno de B. E a questão fala que é o contrário.
tá? Para quem ficou com dúvida, vou fazer um esquema aqui, ó. Eixo real. Bem aqui é menos 1, bem aqui é menos 2. Menos 1 é o que do menos 2, pessoal? Ele é maior do que o menos 2, porque ele está mais próximo de zero, tá? Então, você tem que tomar cuidado só com essa relação, essa comparação de valores negativos, tranquilo? Então, o item está errado. Vou colocar aqui, item errado, porque o seno de A é maior do que o seno de B. Item 4. Se alfa e beta pertencem ao primeiro quadrante e alfa é maior do que beta, então o cosseno de alfa vai ser menor do que o cosseno de beta. Então, é praticamente o mesmo esquema da primeira questão, só que agora a gente está no primeiro quadrante. Então, só fazendo um esquema para representar o meu primeiro quadrante. Agora, eu vou criar dois ângulos. Alfa, ele vai ser maior do que beta. Ó, o beta aqui. E agora eu vou mexer com os cossenos. Vamos ver o que está acontecendo com o cosseno de beta. Ó, toda essa parte verde representa o cosseno de beta. Tranquilo? Agora vamos ver o que acontece com o cosseno de alfa. Ó, tudo isso aqui de vermelho vai ser o cosseno de alfa. E o que a gente consegue perceber aí, gente? Que o cosseno de alfa é menor do que o cosseno de beta. Então, o item está correto. Aqui eu estou comparando números positivos, né? Então, é como se eu tivesse 1 e 2. E o que o 1 é do 2? É menor, tá? Então, o item está correto. Tranquilo? Vamos lá, questão 5. Define-se radiano como a medida de um ângulo com vértice no centro de uma circunferência e que enxerga um arco de comprimento igual à medida do raio. Na figura a seguir, o ângulo de α1 radiano. Na figura a seguir, o ângulo alfa é igual a 1 radiano. Dessa forma, podemos afirmar que cosseno de 1 é menor que cosseno de 3. Pessoal, não há erro de digitação nessa questão, tá? Não é 1 grau, não é 3 graus, tá? É radiano, é número real, tá? Então, se está associando número real, você já sabe que aquele π, né, da nossa circunferência vale 3,14. Então, vamos comparar aqui essa situação de cosseno. Eu tenho bem aqui, ó, o cosseno de 1. Tudo isso aqui é cosseno de 1 radiano. Agora, eu tenho que localizar o 3. Se vocês se lembrarem bem daquela aula do GIF, o 3 está aproximadamente aqui embaixo, ó. Por quê? 3 radianos. Lembra que eu perguntei para vocês quanto que valia esse trechinho aqui? Vocês me falaram que valia 0,14? Porque bem aqui no meio é o π dos 180 graus. Tranquilo? Agora, eu quero descobrir qual é o cosseno de 3. Pelo meu esquema, tudo isso que eu pintar de verde aqui, ó, é o cosseno de 3. A questão fala que cosseno de 1 é menor do que o cosseno de 3. Pessoal, aqui a gente está comparando o número positivo com o número negativo, tá? Então, como que um número positivo vai ser menor que um negativo? Então, o item está errado, tá? Cosseno de 1 é maior, porque ele é positivo, do que o cosseno de 3, que está lá no segundo quadrante e é negativo. Tranquilo?